E agora, meus queridos irmãos, eu os convido a participarem desse momento especial de adoração, através dos dízimos e as ofertas. Que Deus os abençoe. Linda história de superação, fidelidade e fé. Parabéns ao Clube de Desbravadores Luzeiros da Fronteira. E agora eu quero convidar você para louvar a Deus por meio da música. Cante comigo o hino Bem Junto a Cristo. E para continuarmos ouvindo a voz de Deus por meio de lindas melodias, nesse momento a cantora Cíntia Alves vai cantar a música Me Rendo a Ti. Eu sei que tens
Olá, seja bem-vindo a mais uma adoração especial. Eu espero que uma vez mais a palavra de Deus fale ao seu coração de maneira poderosa e que a palavra de Deus atenda às suas necessidades. Nós estamos assistindo distantes por telas, mas a palavra de Deus não conhece distância e ela pode nos unir de maneira poderosa essa manhã. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, Evangelho segundo João, capítulo 15. Essa história é maravilhosa, é um capítulo extraordinário e tem muito a nos ensinar. Mas antes de ler, vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus? Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado pela oportunidade de abrir a Tua Palavra e permitir que o Teu Santo Espírito fale conosco. E esse é o nosso desejo, Senhor. Não é que um homem fale, mas que a Tua Palavra, através de um homem, fale ao nosso coração. Existem pessoas que estão assistindo e têm necessidades. Pessoas que estão ouvindo esse sermão e têm as suas lutas, os seus problemas. E a Tua Palavra hoje pode ajudar-nos em todos os aspectos. E é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Vejam, sempre que você vai ler um texto bíblico, você deve conhecer o contexto. Isso é uma dica de estudo da Bíblia. Então, quando você vai ler João 15, por exemplo, que é o texto que vamos ler, você deve conhecer o contexto daquela história. Vamos ler João 15 e eu quero compartilhar com você um pouco do contexto desse capítulo. João capítulo 15, a partir do verso 1, diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, disse Jesus, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Verso 9, para finalizar. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O contexto agora. Esse texto que acabamos de ler faz parte do último sermão de Jesus antes da cruz. Os discípulos estavam aflitos, angustiados, tristes, porque eles haviam entendido pela primeira vez de maneira clara que Jesus ia embora, que Jesus ia voltar para o céu, que fisicamente Jesus não estaria com eles. Agora imagina a dor dos discípulos ao entenderem, Jesus está indo embora. Por isso, para atender uma necessidade, Jesus pregou o sermão, que na verdade começa no capítulo 14, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, mas vou voltar para buscar vocês. E aí Jesus continua o sermão no capítulo 15, atendendo a outra necessidade dos discípulos. Você pergunta assim, pastor, qual era a necessidade? Uma outra dica agora de leitura da Bíblia. Na literatura judaica, e a Bíblia é um livro de literatura judaica, sempre que eles queriam enfatizar alguma coisa, eles repetiam. É por isso que algumas vezes você vai ver, quando quer falar de Deus santo, diz Deus é santo, santo, santo. Então, uma dica de leitura da Bíblia. Sempre que você ler um capítulo, procure a palavra que mais se repete. Se você encontrar a palavra que mais se repete, você vai encontrar a ênfase do que você está lendo. Por exemplo, nós lemos 9 versículos de João 15. Olha para a tua Bíblia aí agora. Tenta identificar qual é a palavra que mais se repete nesse sermão. Olha para a Bíblia. Consegue achar? Alguns dizem videira, outros dizem Deus. Sabe qual é a palavra que mais se repete? Permanecer. Em algumas versões, 12 vezes, Jesus repetiu permanecer, 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 permanecer.
Isso faz muito sentido na cultura judaica. Então, se alguém perguntasse qual é a ênfase desse sermão de Jesus em João 15, a ênfase é ensinar a permanecer. Senão, ele não teria repetido tantas vezes. Sabem? Era uma necessidade dos discípulos e é uma necessidade nossa. Porque Jesus sabe que nós somos diferentes, falamos línguas diferentes, temos cor de pele diferente, somos de lugares diferentes, mas tem uma coisa que como seres humanos temos em comum. Como seres humanos, amigos, o que nós temos em comum é que nós somos muito bons de começar. Todo ser humano é muito bom de começar. O nosso problema não é começar, o nosso problema é permanecer. Quer ver? Quantos que estão me assistindo agora já começaram uma dieta? Agora eu vou fazer uma dieta e vai no supermercado, compra comidas diferentes e começa a dieta 1 dia, 2 dias, 3 dias, larga para lá. Quantos já não começaram atividade física? Vai numa loja, compra um tênis bacana e começa a atividade física 1 dia, 2 dias, 3 dias, larga para lá. Quantos já não começaram um curso de música, de idiomas? E a gente começa tudo na vida. O nosso problema não é começar. O nosso problema é permanecer. Quantos casam, mas nem todos permanecem casados? Quantos têm filhos, mas nem todos permanecem como pai e mãe? Quantos se batizam, mas nem todos permanecem firmes na fé? É por isso que esse capítulo é tão impressionante, porque é o próprio Jesus ensinando não a começar. Você não precisa de ajuda para começar. É o próprio Jesus ensinando a permanecer. Me permitam compartilhar uma história pessoal. Eu estou casado esse ano, 17 anos. E quando eu estava casando, no mesmo período eu estava tirando a carteira de motoristas. E você sabe que tirar a carteira de motorista tem alguns passos. E eu fiz prova escrita, fiz prova no computador, fiz teste na rua, e fui no oculista, e fui no psicólogo. E eu pensei, se para tirar a carteira de motorista está sendo todos esses passos, para casar vai ser uns 3 anos, porque casar é mais perigoso do que dirigir. Sabia disso? Um carro desgovernado é um problema, mas um casamento desgovernado, uma família desgovernada, é um perigo maior. Eu lembro que o meu casamento na igreja era num domingo e no civil, no fórum, era na quinta. E eu não sei se você sabe disso, mas na igreja adventista, onde eu casei, eu só poderia casar no domingo, no religioso, se eu casasse no civil. Eu não lembro bem os motivos, mas o juiz marcou o casamento às 9 horas e eu não lembro bem por que eu cheguei às 10 horas. Me atrapalhei no horário. O juiz já tinha casado todo mundo, já estava indo embora. Eu fiquei aflito, imagina, o casamento era no domingo. E eu conheci a secretária do juiz, implorei para ela falar com ele, para ele retornar, ele retornou. Entrou na sala, ficou em pé. Eu e Gleice, minha esposa, entramos. Ele olhou para mim e disse, você quer casar? Eu disse, quero. Olhou para a Gleice, você quer casar? Ela disse, quero. Ele disse assim, aqui, estão casados, pode ir embora. E eu pensei, mas já estou casado. É fácil assim? Naquele momento eu entendi, casar é fácil. Difícil é permanecer casado. Por isso, esse capítulo é tão espetacular, porque é o próprio Jesus ensinando a permanecer. Se você entender o que esse capítulo vai te ensinar, você vai aprender a permanecer casado, você vai aprender a permanecer firme na fé, você vai aprender a permanecer firme nas tuas boas resoluções, porque o próprio Jesus está ensinando não a começar, mas a permanecer. Eu espero que até esse momento você esteja pensando assim, pastor, eu entendi, me explica mais, como permanecer? Esse sermão espetacular, Jesus pregou em frente a uma plantação de videiras, ou de pés de uva, como nós chamamos. Era muito comum, até hoje é comum, onde Jesus morou, plantações de videiras. E o livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 73, diz que Jesus pregou em frente a uma plantação de videiras. Todas as vezes que os discípulos vissem um pé de uva, uma videira, eles iam lembrar do sermão. E eles viam isso sempre. Imagine aí, Jesus disse assim,
Eu sou o pé de uva, eu sou a videira e vocês são os galhos. Gente, tem coisa mais simples e ao mesmo tempo mais profundo que isso. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: imagina um pé de uva aí, uma videira aí no teu quintal. Se você arranca um galho do pé de uva, depois de quanto tempo esse galho começa a morrer? Me ajudem. Depois de quanto tempo esse galho começa a morrer? Sabe qual é a resposta correta? Imediatamente. Se o galho está desligado da videira, ele já está morto. Ele pode até não murchar imediatamente, não secar imediatamente, mas ele já está morto, porque separado da videira ele está morto. O que Jesus quer ensinar para mim e para você é: tem cristãos que querem ser cristãos da seguinte maneira: se liga a Jesus no sábado de manhã, numa adoração especial, aí desliga sábado à noite, aí liga novamente domingo à noite, no Revelações do Apocalipse, aí desliga na segunda, para ligar novamente na quarta, para desligar, para ligar, para desligar. Jesus falou: da maneira como um galho não pode ficar vivo desligado, vocês também não podem ficar vivos desligados de mim. Você entende? Jesus é a videira e eu sou o galho. E eu preciso aprender a permanecer ligado a Ele. Não é apenas no culto, sábado pela manhã. Não é apenas meia hora de sermão, uma adoração especial. Eu preciso aprender a permanecer ligado a Jesus todo o tempo, como um galho aprende a permanecer ligado à árvore. Então a pergunta que você deve estar fazendo aí é a seguinte: pastor, eu entendi, eu preciso aprender a permanecer ligado a Jesus. A questão é, pastor, me ajuda, como? Como permanecer ligado a Jesus? E a maravilha desse sermão é que Jesus explica no sermão como. Olha novamente para a tua Bíblia, capítulo 15, verso 7. Sabe o que ele diz aí? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Eu não quero magoar ninguém, mas eu preciso te dizer. Jesus está dizendo: se você não permanece ligado à palavra, você pode ser pastor, você pode ser diácono, você pode ser bispo, você pode ser adventista, católico, assembleiano, batista, o que você quiser. Você só não pode dizer que permanece ligado a Cristo se você não estuda a palavra. Se você não permanece ligado à palavra, amigo, você pode estar permanecendo ligado a uma igreja, a uma função, mas não a Cristo. A maneira de permanecer ligado a Cristo, a primeira maneira, é permanecer ligado à palavra. Sabe, nós chamamos esse livro de Bíblia, de livro sagrado, mas a maneira que eu mais gosto de chamar esse livro é Palavra de Deus. Palavra de Deus. Porque quando você diz assim, eu tenho aqui nas minhas mãos a Palavra de Deus, você deveria tremer, porque no universo não existe nada mais poderoso do que a Palavra de Deus. Quer ver? Gênesis 1 diz que o mundo estava em trevas. O que foi que Deus usou para tirar as trevas do mundo e trazer vida? Sabe o que ele usou? A palavra. A palavra. Um dia, Jesus estava em frente ao túmulo de Lázaro, estava morto, já há vários dias estava cheirando mal. O que foi que Jesus usou para tirar a carne podre, apodrecida de Lázaro e trazer carne viva? A palavra. E deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo poder da palavra em Gênesis 1 e em frente ao túmulo de Lázaro, em João 11, está aqui nesse livro. Isso aqui é a palavra de Deus. Sabe o que significa? Que se o teu casamento está em trevas, a mesma palavra que um dia tirou trevas do mundo pode tirar as trevas do teu casamento. Sabe o que isso significa? Que se você já está tão mergulhado no pecado, que já está apodrecido, a mesma palavra que um dia tirou a carne podre de Lázaro pode devolver carne viva para você. E sabe onde está disponível isso? Aqui, ó, na palavra. Eu não aprendi isso na faculdade, eu não aprendi em livros, eu aprendi na vida. Em alguns momentos da minha vida, quando nada atendia, quando nada funcionava, quando a morte atingiu a minha família,
nesse momento, eu senti a palavra de Deus me dando força, me empurrando, me ajudando. O poder está aqui na palavra, porque é a palavra de Deus, tão poderosa quanto em Gênesis 1, em frente ao túmulo de Lázaro e outras tantas histórias da Bíblia. Talvez você já sabia disso, mas hoje eu quero compartilhar com vocês como se aprofundar no estudo da Bíblia. Eu quero compartilhar um pouco da minha vivência com a Bíblia. Há alguns anos, eu estou lendo a Bíblia um capítulo por dia. Um projeto, você vai encontrar facilmente na internet, chamado Reavivados por Sua Palavra. E eu tenho esse costume de ler a Bíblia um capítulo por dia já há uns 12 anos. Antes eu lia vários capítulos e eu não conseguia entender e aquilo não chegava ao coração. Mas agora eu estou lendo um capítulo por dia. Quando eu termino de ler, eu pego um caderno. Trouxe até para mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o meu caderno atual. Já é o 8º caderno. Quando eu termino de ler um capítulo, eu escrevo 3 coisas nesse caderno. Primeiro, o que eu entendi. Porque não adianta ler 10 capítulos, 15 capítulos e não entender nada. Então escreva o que foi que você entendeu do que você leu. E se não entender, vá pesquisar, vá procurar ajuda, vá cavar. Há pessoas que passam por uma parte da Bíblia e dizem assim, isso aqui é um mistério. Gente, não existe mistério, existe Bíblia mal estudada. Então você precisa estudar a Bíblia e se tem perguntas e dúvidas, anota e vai pesquisar. Então, primeira coisa que eu anoto no caderno, se você esquecer tudo que eu vou falar nesse sermão, por favor, não esqueça essa dica. Eu anoto o que eu entendi e se não entendi, escrevo também para pesquisar. Segunda coisa que eu anoto, a aplicação para a minha vida. Essa é a parte mais importante do estudo da Bíblia. O mais importante do estudo da Bíblia, amigos, não é o que você leu. O mais importante do estudo da Bíblia é o que aquilo que você leu falou ao seu coração. A Bíblia foi escrita para falar com você. A Bíblia não é para lhe informar, é para lhe transformar. Então, quando eu estou lendo, eu anoto a aplicação para a minha vida. Por exemplo, você está lendo a história de Davi e Golias. Você não pode fechar a Bíblia e dizer, pronto, já li a Bíblia, já fiz minha parte de hoje. Não. Você tem que ficar pensando, meu Deus, eu estou enfrentando um gigante lá na faculdade. O coordenador disse que se eu não for sábado fazer a prova, eu perco a matéria. Ele é um gigante, ele pode fazer isso. Eu sou um Davi pequenininho, mas eu acabei de ler que um pequenininho pode, com teu poder e a tua ajuda, a enfrentar gigantes. Por favor, me ajuda a enfrentar esse gigante. Então não é mais a história de Davi e Golias, é a sua história e o gigante que você está enfrentando. Você entende? Então, para ajudar, eu escrevo. Eu começo a pensar no que eu li, até que alguma coisa que eu li fale ao meu coração, fale com Josanã naquele dia, com as minhas necessidades. Terceira coisa que eu escrevo, uma breve oração. Revisando, leio um capítulo por dia, escrevo o que eu entendi, escrevo qual é a aplicação para a minha vida e termino com uma oração dizendo, Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra falou comigo hoje. E vou conversando com Deus escrevendo. Eu tenho 2 filhos. Estou tentando ensinar o mesmo para os meus filhos. No período que eles estavam sendo alfabetizados, eu ganhei um lindo caderno, que é esse aqui, para cada um dos meus filhos. E os meus filhos também estudam uma porção da Bíblia e eles não escrevem, porque ainda estavam sendo alfabetizados na época. Eles desenhavam, porque a criança também precisa desenvolver o pensamento bíblico. Às vezes nós achamos que a vida espiritual da criança não existe e ela é mais profunda do que o dos adultos, não duvide disso. Então, quando eles terminam de estudar uma porção da Bíblia, eles fazem um desenho mostrando o que entendeu. Um dia, eu ensinei para os meus filhos a história de Caim e Abel, os 2 altares. E minha filha pegou o caderno dela e ela desenhou o altar de Caim, com frutas ali, verduras, do jeitinho dela. Do lado ela desenhou o altar de Abel, com uma ovelhinha, e em cima da ovelhinha ela desenhou uma cruz e Jesus. Eu não havia dito a ela naquele momento que aquele cordeirinho simbolizava Jesus. Sabe quem falou isso para ela? O Espírito Santo falou com minha filha.
e mostrou para ela uma vez mais que aquele cordeirinho era Jesus Cristo que havia morrido por ela. Então ajuda os teus filhos a amarem a palavra, a se aprofundarem na palavra de Deus. Então, primeira maneira de permanecer ligado à videira, qual é? Estudar a palavra. Segunda maneira de permanecer à videira, verso 7 ainda. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Jesus está dizendo, eu vou embora, é verdade. Fisicamente, vocês não vão estar mais me vendo, me tocando. Mas eu garanto uma coisa para vocês, até eu retornar novamente, não vai existir um dia que eu não vou ouvir vocês. O que foi que Deus deixou disponível para que pudéssemos continuar pedindo e conversando com Jesus? A oração. Mais uma vez, eu não quero te magoar, mas eu preciso dizer. Você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser diácono, ancião, adventista, católico, batista, o que você quiser. Você só não pode dizer que permanece ligado à videira se você não ora. Se você não ora, você não está ligado à videira. Porque Jesus disse, se você permanecer ligado à palavra, e se você continuar me pedindo, conversando comigo, aí você vai estar ligado à videira. Sabe, eu nasci num lar adventista, e desde pequeno eu ouvia minha mãe falando sobre oração, dizendo que era para orar. Estudei teologia, estudei muito sobre oração, leio muitos livros sobre oração, mas a oração é algo tão profundo que quanto mais se estuda, mais profundo você enxerga. Então eu não quero ensinar para você o que é orar, mas eu quero compartilhar um pouco de como eu tenho vivido a minha vida de oração e talvez possa te ajudar. Eu tenho experimentado algumas coisas na minha vida de oração e a primeira delas é pedir. Isso mesmo, pedir. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, olha, quando orar, tem pessoas que pedem muito, não peça muito. Eu não vejo base bíblica para isso. Na pequena oração modelo do Pai Nosso, que na sua Bíblia tem 6 linhas, Jesus pede 5 vezes. 5 vezes Jesus pede alguma coisa. Porque a oração é para estreitar o relacionamento com Deus. E sabe quem é a pessoa que você tem um relacionamento mais estreito? É a que você tem mais coragem de pedir. Quanto mais você tem ousadia de pedir a Deus, mais estreito é o seu relacionamento com Ele. Um dia, Martinho Lutero pregou um sermão sobre oração e ele disse assim, quando você for bater na porta de Deus para pedir alguma coisa, estenda bem o seu avental e peça muito, porque Deus tem muito para te dar. Não tenha medo, porque quanto mais você pede, mais você está dizendo, Senhor, eu confio em Ti, eu me relaciono contigo. Por exemplo, você lembra de um dia quando Jesus estava andando e parou na frente da tenda de Abraão e disse, Abraão, você é meu amigo, eu não posso esconder de você o que vou fazer. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Lembra o que Abraão começou a fazer? Começou a pedir, Senhor, mas se tiver 50 justos, tudo bem, Abraão, então se tiver 50 eu não destruo. Senhor, e se tiver 40? Senhor, se tiver 30? E Abraão foi pedindo e em nenhum momento Jesus disse assim, Abraão, tá bom, você é muito chato, pede demais. Não. Jesus como que foi estimulando Abraão a pedir, sabe por quê? Porque Jesus havia dito, você é meu amigo. E amigos têm liberdade, então peça. Não tenha medo de pedir. Não duvide das promessas de Deus. E sempre peça dizendo, Santo Deus, que a tua vontade seja feita, mas aqui está a minha necessidade. E a cada resposta, esse relacionamento com Deus vai se estreitando e você vai sentindo poderosamente o agir de Deus a cada dia em sua vida. Segunda coisa que eu tenho experimentado na minha vida de oração é permanecer na presença de Deus. Algumas pessoas dizem assim, pastor, tem gente que fala que ora 2 horas. Eu vou ser sincero, pastor, eu não sei orar 2 horas. Eu não sei falar, eu não tenho que falar 2 horas. Deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho experimentado. Orar não é falar 2 horas. Orar é permanecer na presença de Deus um bom tempo. Então, se você falou com Deus e deu 15 minutos, fica tranquilo. Quando você terminar de falar, você diz assim, Senhor, eu já falei o que tinha que falar. Agora eu vou continuar aqui em oração, na Tua presença, para que o Senhor fale comigo. Há pessoas que pensam que oração é apenas falar com Deus.
E Bíblia é apenas Deus falar comigo. Na verdade, Deus fala conosco também em oração, através da nossa mente. Por isso é tão importante cuidar do corpo, porque é através da minha mente que Jesus Cristo vai falar comigo, através da Bíblia e da oração. Então faça o seguinte, fale com Deus, não sei quantos minutos. Quando terminar, você diz, em nome de Jesus, amém. Agora, Senhor, vou continuar aqui para que o Senhor fale comigo. E Deus vai te falar, eu garanto. Quantas vezes eu fiz isso e eu senti Deus dizendo, olha, você magoou sua esposa. E eu digo, não, Deus, aquilo ali ela nem ligou. E Deus dizia, você magoou sua esposa. E quando eu ia falar com minha esposa, eu percebi que ela estava magoada. Quem me avisou? O Espírito Santo no momento de oração. Então, orar não é apenas falar. E quando Deus está começando a falar com você, você diz, em nome de Jesus, amém. Levanta e vai embora. Não. Diga, em nome de Jesus, amém. Mas vou ficar mais um pouco aqui para o Senhor falar comigo. E você vai estar orando e Deus vai dizer assim, olha, através da tua mente, lembra da Maria que te pediu oração no trabalho? Ô Senhor, muito obrigado, a Maria me pediu oração. E esquecendo, muito obrigado. Senhor, Maria está divorciando. E ela pediu para orar por ela. E aí você vai continuar falando com Deus. Até o dia que essa oração vai ser um bate-papo. Como eu imagino que era a de Enoque com Deus. Caminhar com Deus. Bater papo com Deus. Uma outra coisa que tem me ajudado na minha vida de oração é um caderno onde eu escrevo as orações. Espero que você não tenha esse mesmo problema, mas a minha mente é acelerada, eu penso muita coisa ao mesmo tempo, não me concentro. Mas quando eu comecei a escrever, conversando com Deus e escrevendo, como isso tem sido uma bênção. E eu escrevo o nome das pessoas que estou dando estudo bíblico, e eu vou conversando com Deus sobre elas, e eu me concentro naquele momento de oração. Então, segunda maneira de permanecer ligado à videira, orar. Mas há uma terceira maneira. Jesus fala, se você permanecer ligado a mim, através da Bíblia e da oração, inevitavelmente, você vai dar bons frutos. Sabem, dar bons frutos é permitir que Deus haja em minha vida, fale comigo e me use para falar com outros. Dar bons frutos é o que você faz com o que Deus fez com você, entende? Dar bons frutos é o que você faz com o que Deus fez com você. O que foi que Deus fez com você? Como Ele falou com você? Agora você vai para o trabalho, para a escola, para a sua casa, tratar com sua esposa, esposo e filhos, e você vai agir como alguém que esteve ligado à videira. E isso é uma maravilha, aprender a andar com Deus, aprender a depender de Deus, aprender a caminhar com Deus. E Deus vai te usar poderosamente para dar bons frutos. Você quer uma boa oportunidade para dar bons frutos? Na próxima semana estaremos iniciando aqui na Novo Tempo, a Semana da Esperança, onde mensagens irão convidar pessoas a tomarem a decisão de entregar a vida a Jesus. Então, deixa eu te dar uma dica, se você me permite. Entre em contato com pessoas que você ama e que ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo e diz, olha, eu tenho um convite para te fazer. Eu quero convidar você a assistir a Semana da Esperança. Passa o link para ela. Se possível, marca um horário para os dois conectarem juntos, assistirem juntos. Porque quando você começa a se encher de Deus, você tem o desejo de compartilhar Deus. Mas nesse texto, Jesus faz um alerta. Ele diz, se você não aprender isso, sem mim, nada podeis fazer. Você já experimentou isso em sua vida? Você vai resolver um problema no trabalho, mas foi sem buscar a Deus. Não deu em nada. Jesus já avisou. Não vai dar em nada, porque sem mim, Jesus falou, não vai dar em nada. Você tem um problema a resolver com teus filhos e parece que tenta resolver e só dá mais problema, mais briga, mais confusão. Não dá em nada. Jesus já avisou, sem mim, não vai dar em nada. Você tem um problema a resolver no trabalho e você tenta resolver, mas parece que só se complica. Não dá em nada, porque você está indo sem Jesus. E Jesus falou, eu já te avisei, meu filho, sem mim não vai dar em nada.
Eu fui pastor no interior de Pernambuco e tinha uma cidade, das que fazia parte do meu distrito, que não tinha nenhum membro da igreja adventista. Uma cidade pequena, até que alguém me avisou: pastor, tem um membro lá, um senhor já, chamado Bastos. Ele é adventista há muito tempo, está lá na cidade, é o único adventista, vai visitá-lo. Uma cidade pequena, rapidamente eu encontrei a casa do irmão Bastos, um senhor já, mas um homem firme. E eu estendi a mão e disse: o senhor Bastos? Ele disse: sou. Eu disse: prazer, sou pastor da igreja. E ele me convidou para entrar na casa dele. E quando eu entrei na casa dele, ele começou a me contar de como há anos, mesmo sem ter pela distância um contato, a igreja mais próxima ficava bem distante da casa dele, mas ele estava firme na guarda do sábado, firme na fidelidade nos dízimos e ofertas, compartilhando Jesus com as pessoas da cidade. Quando a igreja chegou na cidade, muitas pessoas decidiram pelo que foi plantado por aquele irmão. Eu fiquei impressionado com a vida dele. Eu disse: irmão Bastos, como é que o senhor conseguiu ficar firme na fé? Sem pastor, vir todo dia na sua casa, sem todo dia o senhor poder ir para a igreja, parecido com o que estamos vivendo esses dias. Como o senhor conseguiu ficar firme esse tempo todo? E ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse: pastor, eu não quero lhe magoar, mas já que você perguntou, eu vou responder. O pastor que eu preciso de verdade, todo dia vem na minha casa, todo dia me visita. Eu sei que Deus usa vocês e eu lhe agradeço, pastor, por me visitar. Eu estou sendo abençoado pela visita. Mas o pastor que eu preciso de verdade, todo dia conversa comigo, todo dia eu converso com ele e por isso eu estou firme. Sabe quem era o pastor dele? Essa videira de João 15, Jesus Cristo. O irmão Bastos entendeu que tudo que nós temos na igreja, o que nós temos na Novo Tempo disponível, é uma sobremesa espiritual. Você já entendeu isso? É uma sobremesa. O banquete de verdade é só você e Jesus, com a Bíblia aberta e o joelho no chão. Ali é banquete. Mas, infelizmente, muitos de nós estamos vivendo uma vida espiritual só de sobremesa. Você pode até ficar vivo comendo sobremesa, mas você vai ficar fraco. Então eu quero convidá-lo a dizer: Jesus, eu quero banquete. E eu quero banquete todos os dias. Eu quero banquete todos os dias. Me permitam terminar com a última história. Eu fui pastor em uma região onde havia muita plantação de uvas e eu conheci uma família muito querida, provavelmente está nos assistindo, que eles tinham várias plantações, vários pés de uva, várias videiras. E eu gostava muito de ajudar a colher uvas. É um trabalho incrível, você vê aqueles cachos lindos. E um dia eu fui ajudá-los e no final do dia eles me davam muita uva para levar para casa. E essa uva que eles me deram estava doce. Mas uns 15 dias depois eu ia visitar meu pai e liguei para ele e disse assim: olha, eu estou indo visitar meu pai, eu queria um pouco mais de uva para levar para eles, para o meu pai. E ele me deu uva novamente para levar para o meu pai, mas quando eu experimentei a uva, estava doce igual a mel. Aí eu brinquei com ele, a gente gosta de brincar um com o outro, e ele disse assim: olha, você foi injusto. 15 dias atrás eu passei o dia inteiro carregando caixa na cabeça, trabalhando, você me deu uva doce. E essa uva, para o meu pai que não fez nada, está mais doce do que o mel? Por que você deu uma uva melhor para o meu pai? E ele sorriu, viu que era uma brincadeira, e ele disse: pastor, deixa eu lhe ensinar uma coisa sobre as uvas. Essa uva que você está levando para o seu pai foi tirada do mesmo pé de uva que eu tirei a sua, do mesmo pé de uva, da mesma videira. A questão é que essa uva passou 15 dias a mais no pé de uva. Quanto mais tempo a uva passa no pé de uva, mais doce ela fica. Consegue entender? Naquele momento eu entendi por que nós somos tão azedos. Você sabe por que nós somos tão azedos? Porque passamos pouco tempo ligado à videira. Quanto mais tempo ligado à videira, mais doce você vai ser. E a primeira pessoa que vai notar não é o pessoal do teu trabalho. A primeira pessoa que tem que notar são as pessoas que moram na tua casa, são eles, que tem que ver que alguma coisa está acontecendo, que Jesus Cristo está entrando na tua vida, está transformando você. Eu quero fazer um convite a você. Eu quero convidá-lo a dizer: Senhor, me perdoa. Porque eu até estou ligado a uma igreja, mas eu descobri hoje, eu não estou ligado à videira. Eu não oro, eu não estudo a Bíblia,
eu não compartilho Jesus com as pessoas para dar bons frutos. Santo Deus, por favor, me perdoa, me ajuda a dar bons frutos e viver ligado à videira. Esse é o seu desejo? Eu quero convidá-lo a levantar a mão onde você está. Eu não vou ver, mas Deus está vendo. Você dizendo, Santo Deus, eu quero reservar mais tempo, porque eu preciso ficar mais doce na Tua presença. Eu preciso que a seiva maravilhosa de Jesus entre na minha vida e transforme a partir do meu casamento, da minha família, para atingir as pessoas que me cercam. Esse é o seu desejo? Então eu quero convidá-lo a fazer uma oração. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa história maravilhosa da Bíblia. Muito obrigado por esse sermão maravilhoso de Jesus, que nos disse, entenda, de uma vez por todas, você é apenas um galho. A videira pode viver sem o galho, mas o galho não pode viver sem a videira, e vocês são apenas o galho. Nos perdoa, Senhor, porque somos galhos que vamos para o trabalho várias vezes por semana sem estar ligado à videira. Somos esposos que várias vezes tentamos resolver problemas no casamento sem estar ligado à videira. Somos estudantes que vamos para a faculdade sem estar ligado à videira. E vez após outra estamos secando, porque não estamos ligados à videira. Nos perdoa e nos ajuda a permanecer ligado à videira, para que possamos dar bons frutos para a Tua glória. Isso é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Inspiradora a mensagem do pastor Josanã. E o Adoração Especial de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra novamente na semana que vem. Para terminar o programa de hoje, você fica com uma música de Luiz Cláudio, Ainda Estou Aqui. Um feliz sábado para você e até o próximo Adoração Especial. Tchau! Saí de casa, fugi do meu irmão, só me resta o deserto. A noite é tão fria, perigos me cercam, estou tão longe de minha mãe. Como pude enganar o meu pai? Agora estou sozinho. Olha pra cima, não me esqueci de ti. Sou o Deus de teu pai. Você não está sozinho, mesmo que não perceba. Eu sou o teu abrigo. Olha a escada que liga o céu e a terra. Poderá subir por ela. Ainda estou aqui, não me esqueci de ti. Quando a tristeza lhe vier, olhe pra cima. Ainda estou aqui, mesmo se o mundo te perseguir. Perdoado eu irei, abençoado